Imagine viver em uma pequena cidade no interior da Amazônia e todas as noites ver estranhas luzes cruzando o céu. Agora imagine que essas luzes não apenas apareciam à distância, mas desciam até as casas, perseguiam pessoas e, segundo inúmeros relatos, emitiam feixes luminosos capazes de causar desmaios, queimaduras e uma sensação inexplicável de fraqueza. Parece o roteiro de um filme de ficção científica, mas essa história aconteceu no Brasil e foi tão séria que levou a Força Aérea Brasileira a iniciar uma investigação oficial. O nome dessa missão era Operação Prato, considerada até hoje uma das maiores investigações militares sobre objetos voadores não identificados já realizadas no mundo. Mas o que realmente aconteceu na pequena cidade de Colares? E por que esse caso continua cercado de mistério quase 50 anos depois? Nossa história começa em 1977, na ilha de Colares, localizada no estado do Pará. A cidade era pequena, tranquila e vivia principalmente da pesca. Durante muitos anos, a rotina dos moradores foi marcada pela calmaria típica da região. Porém, tudo começou a mudar quando diversas pessoas passaram a observar luzes estranhas sobrevoando o céu durante a noite. No início, ninguém deu muita importância. Alguns acreditavam que fossem estrelas, satélites ou até aviões vistos de um ângulo incomum. Mas, com o passar das semanas, os relatos começaram a se multiplicar e a ficar cada vez mais assustadores. Moradores afirmavam que aquelas luzes não permaneciam apenas no céu, elas desciam lentamente, aproximavam-se das casas e, em alguns casos, pareciam perseguir pessoas que caminhavam pelas ruas ou estavam em áreas abertas. O que mais assustava era o comportamento desses objetos. Eles se moviam em completo silêncio, mudavam de direção instantaneamente e desapareciam em alta velocidade. Segundo testemunhas, alguns desses objetos emitiam feixes de luz extremamente intensos que atingiam diretamente as pessoas. Depois desses encontros, muitas vítimas relataram sentir forte cansaço, tontura, dores pelo corpo e pequenas marcas avermelhadas na pele. Algumas afirmavam ter desmaiado sem conseguir explicar o que havia acontecido. Esses episódios ficaram tão conhecidos que a população passou a chamar o fenômeno de chupa-chupa. O apelido surgiu porque muitos acreditavam que aquelas luzes estariam retirando sangue ou algum tipo de energia das vítimas. Embora nunca tenha existido comprovação científica para essa teoria, o medo tomou conta da cidade. Com o aumento dos relatos, a rotina em Colares mudou completamente. Muitas famílias deixavam de sair à noite. Alguns moradores dormiam em grupo por medo de ficarem sozinhos. Outros mantinham fogueiras acesas ao redor das casas, acreditando que o fogo poderia afastar os objetos misteriosos. O comércio passou a fechar mais cedo, e a sensação era de que ninguém estava realmente seguro depois que o sol se punha. Os casos continuavam aumentando e chamaram a atenção das autoridades locais. Médicos da região chegaram a atender pessoas que apresentavam queimaduras superficiais e sinais de exaustão após relatarem encontros com as misteriosas luzes. Mesmo sem conseguir explicar a origem daqueles ferimentos, os profissionais registraram diversos atendimentos, aumentando ainda mais a preocupação. Foi então que a situação chegou ao conhecimento da Força Aérea Brasileira. Diante da quantidade de relatos e da repercussão do caso, decidiu-se enviar uma equipe especializada para investigar os acontecimentos. Nascia oficialmente a Operação Prato. A missão foi comandada pelo então capitão Irangê Holanda e reuniu militares treinados para observar, registrar e documentar qualquer fenômeno incomum que pudesse ocorrer na região. Durante meses, a equipe permaneceu em Colares e em cidades vizinhas realizando vigílias noturnas, entrevistas com moradores e observações constantes do céu amazônico. Os militares carregavam câmeras fotográficas, filmadoras, equipamentos de medição e registravam tudo em relatórios detalhados. Ao contrário do que muitos imaginam, a missão não tinha como objetivo provar a existência de vida extraterrestre, mas sim descobrir o que estava acontecendo e verificar se havia alguma ameaça à população. Durante a investigação, diversos fenômenos foram registrados.
Os militares produziram fotografias de luzes no céu, desenhos detalhados dos objetos observados e centenas de páginas de relatórios descrevendo horários, locais, condições climáticas e depoimentos de testemunhas. Segundo relatos divulgados anos depois, alguns integrantes da própria equipe também afirmaram ter observado objetos realizando movimentos considerados incomuns para qualquer aeronave conhecida na época. Luzes surgiam silenciosamente, pairavam sobre áreas da floresta, mudavam de direção em segundos e desapareciam sem deixar qualquer rastro. Com o passar dos meses, a Operação Prato reuniu um enorme volume de documentos. No entanto, de forma inesperada, a investigação foi encerrada. Os militares deixaram a região e grande parte do material produzido permaneceu sob sigilo durante muitos anos. Essa decisão alimentou ainda mais as teorias sobre o caso. Muitas pessoas passaram a acreditar que o governo estaria escondendo informações importantes. Outras defendiam que o encerramento da missão simplesmente ocorreu porque nenhuma conclusão definitiva havia sido encontrada. Décadas mais tarde, parte dos documentos produzidos durante a Operação Prato foi tornada pública. Fotografias, mapas, desenhos e relatórios passaram a ser conhecidos por pesquisadores e pelo público. Esses arquivos confirmaram que a investigação realmente existiu e que os militares dedicaram meses tentando compreender os estranhos acontecimentos registrados na região. Mesmo assim, os documentos não apresentavam uma resposta definitiva sobre a origem das luzes. Eles registravam observações, descreviam depoimentos e apresentavam evidências coletadas, mas não concluíam exatamente o que havia provocado todos aqueles fenômenos. Desde então, inúmeras teorias tentam explicar o caso. Alguns pesquisadores acreditam que fenômenos atmosféricos raros possam ter sido interpretados como objetos voadores. Outros defendem que parte dos relatos tenha sido influenciada pelo medo coletivo que tomou conta da população. Há também quem acredite que testes militares secretos tenham contribuído para alguns dos acontecimentos registrados naquela época. E, naturalmente, existe a hipótese mais conhecida de todas, a possibilidade de que os moradores de Colares tenham presenciado tecnologia de origem extraterrestre. Até hoje, nenhuma dessas teorias foi comprovada de forma definitiva. O que permanece são os relatos das testemunhas, os registros médicos, os documentos produzidos pelos militares e um dos casos mais intrigantes da história brasileira. Quase 50 anos depois, a Operação Prato continua despertando o interesse de pesquisadores, historiadores e curiosos do mundo inteiro. O caso permanece como um dos poucos episódios em que uma investigação militar oficial reuniu uma quantidade tão grande de registros sobre fenômenos aéreos que nunca receberam uma explicação conclusiva. Afinal, o que aquelas luzes realmente eram? Fenômenos naturais ainda desconhecidos? Algum tipo de tecnologia secreta? Ou algo completamente fora da nossa compreensão? Talvez nunca descubramos a resposta. Mas enquanto esse mistério continuar sem solução, a Operação Prato permanecerá como um dos maiores enigmas da história do Brasil. E você? O que acredita que realmente aconteceu em Colares? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gosta de histórias reais que desafiam a lógica, inscreva-se no Enigma Brasil e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Até o próximo Enigma.